as intervenções a partir, então, de grupos e em grupos, né, de pessoas que são, de alguma forma, silenciados, né, seja pela violência de Estado, seja por contextos conflitivos na área de educação, de conflitos sociais e de gênero também. Então, a gente constrói essas intervenções e vai até esses grupos que buscam também se reconhecer enquanto coletivos e enquanto grupos. A partir de 2018, também faz parte do SIG Intervenções Psicanalíticas, o coletivo Testemunha e Ação, que se formou depois do encerramento do projeto Clínicas do Testemunho, no qual o SIG Intervenções também se ocupou de realizar a escuta de pessoas afetadas, né, pela violência de Estado, direto ou indiretamente. Para além disso, né, a gente também, a partir do nosso trabalho, realiza, então, esses espaços de troca, de estudos, de cursos, né, assim como esse que a gente tem o prazer de começar hoje. Para a gente contextualizar um pouco, né, o que a gente pensou e qual é a nossa proposta, é importante a gente retomar que, recentemente, né, a gente teve já cursos que trataram de temas como o discurso religioso e os fenômenos de massa, e também sobre a democracia. E dentro desse percurso de estudos e de trocas, surgiu, então, né, o desejo de a gente poder abordar com um pouco mais de profundidade esse conceito de liberdade. A gente tem visto que essa palavra ela tem sido muito utilizada, mas de uma forma que a gente tem percebido um pouco esvaziada, um pouco reducionista, e então a nossa ideia foi poder retomar, né, a polissemia, a potência dessa palavra e desse conceito. E para isso nada melhor do que a gente poder escutar, então, né, pessoas que vêm de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes perspectivas, e essa então foi a nossa proposta ao organizar esse curso que a gente inicia hoje. A gente vai ter 4 encontros, então, né, além desse de hoje, que a gente tem a alegria de contar com a professora Maria Palmira da Silva, que daqui a pouco eu vou apresentar com mais detalhes. E também, né, no dia 31, na semana que vem, a gente parte, então, da perspectiva do direito, com o Luiz Cristiano Aires, e depois temos mais 2 encontros em setembro. Daí, lá em setembro, a gente vai ter no dia 14 a perspectiva da análise do discurso, com a Andréia Daltoé, que está aqui com a gente, e também no dia 28, da perspectiva da psicanálise, o Mauro Mendes. A gente teve também o prazer de contar com a arte da Maria Isabel Freitas, que é nossa colega e membro do SIG Intervenções também, e, enfim, nos cedeu, né, essa bela obra que faz parte aí do nosso curso. Vamos, então, apresentar a nossa convidada, que a gente tem muita alegria de estar junto, que é a professora Maria Palmira da Silva. Ela é autora do livro Racismo na Pandemia da Covid-19, no Brasil, nos Estados Unidos e na França. É doutora em Psicologia Social, graduada em Serviço Social, além de ser professora de ensino superior da rede privada. Ela foi diretora de políticas para comunidades tradicionais do governo federal de 2006 a 2009 e trabalhou na gestão e na linha de frente dos equipamentos de saúde do SUS. A Palmira também é membro da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros. Ela é pesquisadora de gênero, raça e classe desde 1995, quando defendeu seu mestrado sobre o bloco Afro-Ileaie. A Palmira publicou vários trabalhos científicos e foi coautora em Racismo no Brasil, Percepções da Discriminação e do Preconceito Racial no século XXI. A gente, em breve, vai compartilhar, então, o link para adquirir o livro, né, que a Palmira publicou recentemente, e
Então, a gente daqui a pouco vai dar início a essa fala da Palmira, e depois vamos ter, então, um espaço aberto para as discussões. Muito obrigado, Palmira. A palavra está contigo. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Bárbara e demais organizadoras e organizadores do curso. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse momento muito importante para a sociedade brasileira, discutir temas, assuntos fundamentais para o processo de aprofundamento e reflexão, aprofundamento do debate de democratização da nossa sociedade. Eu me sinto muito honrada de estar participando dessas reflexões organizadas por todos vocês. Falar da questão racial é muito desafiador no momento, no ano de 2022, né? Falar da questão dos processos discriminatórios, dos processos de preconceito na sociedade brasileira é extremamente desafiador, porque esse é um tema que a gente não supera nunca na nossa sociedade. Eu estava analisando o Atlas da Violência, que ele é sempre um termômetro para a gente entender o comportamento da violência contra a população negra na nossa sociedade, e eu vi que há um pequeno, alguns índices de redução das mortes violentas, mas quando a gente analisa o dado por cor, essa redução ela é insignificante em relação à população negra, né? Então, vou começar, inclusive, falando um pouquinho sobre isso, para depois falar de outros dados em relação à questão das mortes por Covid, e depois falar um pouco do problema do racismo e os graus de manifestação do racismo na sociedade brasileira, porque é o que orienta as reflexões que faço nos meus estudos, né? E é uma reflexão que trago dos estudos de Michel Viviorcat e de Vitória Benevides, que infelizmente já não está mais aqui entre nós, mas é uma análise que extraio desde a década do início dos anos 2000, quando realizei meus estudos de doutorado. Ela pensa o racismo a partir de vários graus de manifestação, até chegar ao último grau, que é o grau mais severo, que é o racismo total, que entendo ser o grau de manifestação que enfrentamos na sociedade brasileira, que é esse que chamamos, que vemos que é o extermínio de uma população que os estudos, as estatísticas colocam como genocídio, né? E o próprio movimento negro e o Atlas também, esse último que saiu agora, o Atlas da Violência, né? Publicado pelo IPEA, mostra os índices de mortes da população negra, coloca como genocídio, né? Então, essa concentração de mortes por violência no Brasil, que é algo que vem sendo estudado desde a década de 1980, né, quando a gente começa a entender melhor os índices dessas mortes, não é muito novidade para quem se debruça sobre esses dados. Todavia, o que chama a atenção é que ele sempre aumenta quando a gente
estuda o fenômeno levando-se em consideração a questão racial, os dados das mortes, da violência letal, levando-se em consideração a cor dessa população e a faixa etária, né? E também o sexo. Quando a gente analisa o dado de cor, né? A população negra compara a população negra e população branca, quando levamos em consideração o dado de faixa etária, jovens, né, como que eles estão morrendo, vivendo, né, como nasce, vive e morre a população branca e negra na sociedade brasileira. Esses indicadores mostram que a chance de uma pessoa negra morrer assassinada no Brasil é de 2,6 vezes superior àquelas outras que são pessoas brancas, né? Então, esse dado, ele é um dado muito alarmante. Em 2019, por exemplo, os negros, né, que são pessoas que a gente classifica como de cor preta e cor parda, segundo a própria classificação do IBGE, eles representaram 77% das vítimas de homicídios no Brasil, com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, de 29,2%. É uma taxa muito elevada quando a gente compara entre os não negros, né? Ou seja, quando a gente soma as pessoas que se autodeclaram, o que a gente classifica como a população que vai lá no sistema de classificação de amarelos, os brancos e a população indígena. A gente poderia até depois discutir esse sistema classificatório, né? Porque a população indígena também, embora quantitativamente ela seja uma população de número muito pequeno na nossa sociedade, a gente sabe que o número de mortes da população indígena na nossa sociedade tem aumentado muito e a gente não deveria fazer essa junção da população indígena com a população branca, porque quando a gente for desagregar proporcionalmente, a morte da população indígena ela é muito elevada em relação às outras categorias. Mas, enfim, a taxa foi de 11,2 para cada 100 mil habitantes, o que significa que a chance dos negros, então, serem mortos dobra, né, em relação a esses outros grupos. Isso é isso que nos permite falar de genocídio da população negra, esse termo que foi cunhado por Abdias do Nascimento lá no final da década de 1970, 1978, Abdias do Nascimento publicou um livro falando dessa questão, que havia um genocídio da população negra, entendendo a questão do genocídio como não só a morte física, mas também a morte cultural, aquela que procura não deixar qualquer vestígio sobre um grupamento populacional, modo de vida, aspectos religiosos, aspecto da sua cultura. É como se o Estado procurasse fazer uma limpeza étnica, né, uma limpeza cultural de um determinado grupamento em relação a outro. Então, Abdias Nascimento já chamava a atenção sobre essa questão naquele momento histórico, e hoje ainda a gente continua vendo, assistindo ao mesmo problema, ao mesmo fenômeno. Então, isso acontece em relação às mortes violentas, né? Elas afetam tanto a população negra do sexo masculino, quanto a população também do sexo feminino, quando a gente vai fazer a análise dos dados sobre os feminicídios, né, que ocorrem na sociedade brasileira. Tem um dado interessante que, quando a gente salienta, observa os dados de redução das mortes por homicídios, né, que ocorreram aí nos últimos anos,
o que a gente descobre é que Acre e Rio Grande do Norte foram as unidades da federação onde houve um maior número, um aumento, né, um aumento percentual das taxas de homicídio entre 2009 e 2019. Né? Então, a gente tem redução em todas as outras localidades, mas nesses outros dois, nessas duas unidades da federação, a gente não observa nenhuma redução afetando sobremaneira a população negra. E entre as mulheres, a gente observa em 2019 que 66% das mulheres assassinadas no Brasil são também mulheres negras. Né? Então, essas comparações, elas são comparações que a gente fica repetindo o tempo inteiro, né? Sempre trazendo os mesmos dados, nunca a gente consegue fazer qualquer celebração, né? Dizer, olha, a gente está observando uma redução em relação aos dados relativos às mortes envolvendo população negra na nossa sociedade. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto e destacar o que aconteceu também em relação à pandemia da Covid no Brasil, que também não foi um comportamento diferente, e particularizar a situação da cidade de São Paulo nos 7 primeiros meses da pandemia, quando eu consegui desagregar 1.577 mortes por cor, né, na cidade de São Paulo, nos 10 principais distritos onde concentra população negra e população branca, porque era assim que eu conseguia entender melhor, fazer a comparação de óbitos por Covid entre distritos de elevado padrões socioeconômicos, distritos administrativos, né, com aqueles outros que apresentam um maior número também de população negra. Porque se a gente fala de genocídio, né, se a gente fala de discriminação, se a gente fala de racismo, você precisa ter também parâmetros. Então, quando eu fui comparar, porque estavam todos falando que havia racismo na pandemia, que era tudo muito intuitivo, porque os governos, né, seja o governo federal, seja o estadual, seja o municipal, não estava liberando os dados, as estatísticas sobre as mortes desagregado por cor. E quando soltou os primeiros dados, que foi no início do mês os primeiros dados foram liberados, os números registrados entre março e julho de 2020, foram 1.577 óbitos por Covid de pessoas negras residentes nos distritos administrativos, que proporcionalmente tem maior número de assentamentos e população negra. E aí, contra 21 óbitos por Covid de pessoas brancas residentes nos distritos de elevado padrão socioeconômico. Então, quando soltou os primeiros dados, eu encontrei 1.577 óbitos de pessoas negras contra 21 óbitos de pessoas brancas. Então, estou falando de uma coisa assim que é estarrecedor, é escandaloso, é desmoralizante, me falta palavras para conceituar o que encontrei em termos de números. Daí eu peguei e construí uma tabela. Né? De um lado eu coloquei esses distritos e do outro os distritos com maior concentração de população negra e do outro lado os distritos com maior concentração de população branca.
Então, o primeiro deles é Grajaú, aqui em São Paulo. Grajaú é um distrito que tem um número muito elevado de população negra, e o outro, Moema, que é um distrito que tem um número muito elevado de população branca, um padrão socioeconômico bastante elevado. O que eu encontrei? 184 mortes de população negra contra nenhuma morte de população no distrito de Moema. Nenhuma, 0 morte. Aí eu peguei Jardim Ângela, eu encontrei 177 mortes no Jardim Ângela, que é um distrito pobre, muita população negra, 177 mortes de população negra, e uma morte eu comparei com Perdizes, que é um distrito também de elevado padrão socioeconômico. Uma morte em Perdizes. Aí eu peguei Sapopemba, que também é um distrito com padrão, né? É um distrito pobre. Sapopemba, 156 mortes de população negra. Leopoldina, né, que é um padrão elevado socioeconomicamente, uma morte. Brasilândia, um distrito pobre, concentração negra elevada, mortes negras, eu encontrei 153, e aí 2 mortes em Alto de Pinheiros. Capão Redondo, 134 mortes negras, Consolação, 2 mortes. Cidade Ademar, 128 mortes negras, Pinheiros, 2 mortes negras. Jardim São Luís, 127 mortes negras, Barra Funda, 2 mortes negras, 2 mortes brancas. Itaim Paulista, 114 mortes negras, Jardim Paulista, 3 mortes brancas. Lajeado, 117 mortes negras, Cambuci, 3 mortes brancas, Jardim Helena, 102 mortes negras, Itaim Bibi, 5 mortes brancas. Esse foi, então, o parâmetro que eu fiz para ver se tinha, de fato, essa diferença. Então, o que eu quero destacar nisso? Aqui o paradoxo das 177 mortes do Jardim Ângela comparados a 0 morte de Moema. Jardim Ângela é o distrito administrativo com maior concentração de população negra, ou seja, no universo de 295 mil moradores, 60,11% são pessoas negras, dobrando a média da capital, que é 32,1%. Moema, no outro extremo da linha de comparação, é o distrito com o menor número de população negra. Lá moram 83 mil pessoas, e desse universo, apenas 4 mil se autodeclaram negras, ou seja, 5,52%. Isso significa que a população negra de Moema está 6 vezes abaixo da média da cidade de São Paulo. Ou seja, eu tive 0 morte em Moema e acho que entrou alguma. Deu. Eu tive 0 morte em Moema, e lá no Jardim Ângela eu tive 177. Enfim, depois eu fui comparar também as mortes em domicílio, não foi diferente. Agora, eu quero usar o que tenho, na verdade, de escala de manifestação de racismo, né, para a gente entender, então, o que é essa manifestação de racismo que a gente tem na sociedade brasileira, porque a gente fala de um racismo que se manifesta, mas a gente acaba, na verdade, confundindo muitas vezes com preconceito, com discriminação, né? E a gente fala de genocídio ou de racismo, mas a gente não sabe em que grau ele se manifesta, né? Um grau leve de racismo, a gente poderia classificar como aquele racismo velado, aquele que é um racismo mais indireto, que passa simplesmente pela recusa da intimidade.
não é esse racismo tão severo que eu estou falando. Esse racismo que passa pela recusa da intimidade, ele não afeta de uma maneira tão violenta a vida das pessoas como é esse grau que eu estou falando aqui, que poderia ser classificado como o último plano de manifestação de racismo que tanto o Viviorcat quanto a Benevides classifica como racismo total, que é esse racismo de Estado, né? Que é onde encontramos os linchamentos, os massacres, o genocídio. Né? É esse racismo que a gente está falando. Né? Esse genocídio que é o genocídio da população negra, né? Onde ele encontra o abrigo nas instituições de Estado, né? Ele se organiza segundo os princípios racistas, né? E a partir do apoio das instituições governamentais. Quando a gente fala existe um racismo estrutural no Brasil, sim, há um racismo estrutural, mas ele se organiza, ele se estrutura onde? Né? Ele se estrutura nas instituições governamentais e o Estado, na verdade, ele desenvolve políticas e programas de exclusão, de destruição e de discriminação massiva. Então, é o Estado brasileiro, na verdade, que promove esse tipo de discriminação. Esse racismo ele não se manifesta num vazio social ou institucional. Né? E ele é um racismo que também começa com uma força num plano ou num estágio de hostilidade que vem ancorado nas práticas ou nas manifestações políticas. Né? Ele vem ancorado no discurso nos discursos das autoridades políticas, né? Onde ele passa pelos episódios de violência que não são tratados com o rigor da lei, como foi a morte aí no Rio Grande do Sul, do Beto, né, como ficou conhecido no Carrefour, né, como a morte por asfixia do outro daquele outro homem em Sergipe, a morte, o extermínio daquele outro trabalhador, artista que estava a caminho da casa dos parentes pelo exército no Rio de Janeiro, né? E esses são os exemplos das manifestações desse tipo de hostilidade, de violência institucional, de violência racista promovida pelo Estado, né? que num plano de força política, de força institucional, ancora os extermínios, né, que dão suporte para esse último grau, que é o racismo total. Porque o primeiro plano de manifestação de racismo, que é aquele plano da verbalização negativa, ele é um plano dos preconceitos, né? É o plano que vai ancorar as práticas discriminatórias que poderia ser coibida com a força da lei. Mas como o Estado ele não se prontifica a coibir esse tipo de práticas discriminatórias, o racismo ele vai ganhando força, né? Ele vai avançando para os demais estágios, que é o estágio
do racismo como força política, que é o segundo estágio, e o terceiro, que é o racismo total, que é esse onde o espaço dos linchamentos, dos massacres e do genocídio, ele encontra abrigo nas instituições governamentais, nas instituições do Estado, né? E então eu acho que essas questões elas precisam ser sempre consideradas, porque o primeiro plano do preconceito ele não é o plano do racismo velado, que ele é mais reservado, as relações interpessoais, ele pode ser combatido, né, com mais facilidade. Agora, esse último, não. Né? O racismo das relações interpessoais, né, ele é diferente do racismo flagrante, né, que é mais tacanho, que passa pelo ataque físico, que passa pela expulsão das pessoas, pela segregação, pela exterminação. Então, essa modalidade de racismo foi o que é o que acontece nos casos dos extermínios, e foi o que encontrei na análise das mortes nos territórios mais vulneráveis da pandemia das mortes por Covid-19 nos primeiros 7 meses aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, muito brevemente, eu acho que são esses dados, né, que preocupa, né, que eu queria apontar e dizer, na verdade, que eles não são estatísticas que são apenas números, são estatísticas que refletem pessoas, né, que estavam inseridas em contextos familiares, são pessoas com nome, com sobrenome, com residência, e que foram totalmente naquilo que diz respeito ao atendimento nas suas necessidades, sejam elas de saúde, ou nas suas outras necessidades de políticas públicas, foram totalmente negligenciadas e atacadas nos seus direitos fundamentais pelo Estado brasileiro, e fundamentalmente por essa filosofia neoliberal que tem na verdade, o ataque sustentado das políticas públicas como tem como tradição e alvo a população negra na sociedade brasileira, né? O Estado brasileiro ele vê a política pública para a população negra como algo que não deve ser fomentado. Entende que a política pública produz ócio e gera a política pública para a população negra é uma política que gera preguiça, como têm dito os representantes do atual governo, e, portanto, elas não devem ser incentivadas. Então, é melhor você fomentar ataques sustentados às políticas que, a rigor, poderiam retirar essa população dessas situações de vulnerabilidade social. Né? Então, acho que é isso. Por enquanto, o ataque ao SUS e a promoção da destruição
dos corpos negros pela polícia vem ancorado a esse projeto racista de eliminação da população negra na nossa sociedade. Fico por aqui. Muito obrigado, professora Maria Palmira. É realmente um tema que a gente precisa abordar e dar a palavra, né, em espaços como esse, para que a gente possa, então, enfim, né, cada vez mais tratar disso como merece, né? Então, para isso também a gente gostaria de abrir a oportunidade de todos que estão aqui se manifestarem, fazerem seus comentários, suas perguntas. A gente pede que as pessoas se inscrevam pelo chat, né? Eu estou também aqui hoje com mais membros do SIG Intervenções Psicanalíticas, né? A Ágata, a Jordana e o Pedro estão aqui também nos auxiliando e vão nos ajudar nesse momento, então, passando, né, a palavra a quem quiser se manifestar. A gente vai encerrar também a gravação agora, para esse momento.